Pata Seca, o escravo que carregava o peso da dor. Pata Seca, cujo nome verdadeiro foi Roque José Florencio, nasceu no século XIX e se tornou uma das figuras mais marcantes da história da escravidão no Brasil. Um homem alto, forte, de quase 2 metros de altura, de pés enormes, que lhe renderam o apelido de Pata Seca. Sua existência não foi marcada apenas pela brutalidade cotidiana da escravidão, mas também por uma crueldade particular. Foi forçado a gerar filhos, visto como uma máquina de reprodução humana, um corpo transformado em instrumento, um ser reduzido a um meio de produção de outros escravos. A história de Pata Seca ecoa como um grito de resistência e de denúncia. Ele era tratado como se não fosse gente, mas como um reprodutor escolhido pelos senhores de engenho. Seu corpo robusto era considerado perfeito para gerar novos braços para o trabalho forçado. A cada união imposta, a cada mulher escravizada com quem o obrigavam a se deitar, ele via nascer mais filhos. Calcula-se que tenha tido mais de 200 descendentes, mas nenhum desses filhos lhe pertencia de fato. Pertenciam aos senhores, eram vendidos, trocados, separados das mães e do próprio pai, perpetuando o ciclo da dor e da perda. Imagine o peso desse destino. Enquanto outros escravizados sonhavam com a liberdade, com um pedaço de terra, com o simples direito de constituir família e viver com dignidade. Pata Seca foi condenado a ver sua paternidade sequestrada, a ser apenas um elo numa corrente de sofrimento. A cada nascimento não havia festa, havia silêncio, havia choro abafado, havia a certeza de que aquela criança talvez fosse arrancada dos braços da mãe, antes mesmo de aprender a caminhar. Mas a vida de Pata Seca não se resume a essa dor. A memória que se guardou dele atravessou gerações. Em Campinas, interior de São Paulo, onde viveu boa parte de sua vida, seu nome se tornou símbolo de resistência. O homem que foi usado, explorado, forçado a ser pai de centenas de filhos, se tornou também uma raiz profunda na história afro-brasileira. Muitos hoje carregam em seu sangue a herança desse gigante negro. Seu corpo foi escravizado, mas sua memória não pode mais ser aprisionada. Ao pensar em Pata Seca, lembramos não apenas de um homem, mas de todos os que tiveram seus corpos e afetos sequestrados pela escravidão. Sua vida mostra a face mais cruel de um sistema que não via pessoas, mas apenas mercadorias. Ele é a prova viva de que a escravidão não destruiu apenas músculos e ossos, mas também corações, sonhos e famílias inteiras. Hoje, quando falamos de Pata Seca, falamos de um sobrevivente. Falamos de alguém que, mesmo tendo sido tratado como animal, deixou uma descendência imensa que resiste, que vive, que conta sua história. Cada filho, cada neto, cada bisneto de Pata Seca é um testemunho da força de um povo que não foi destruído. Mesmo diante da maior das violências, sua história não é apenas sobre dor, mas sobre memória. É um chamado para que nunca esqueçamos da crueldade da escravidão, para que nunca permitamos que a desumanização volte a se repetir. Pata Seca foi usado como ferramenta, mas se transformou em símbolo. Ele é um nome que ecoa nas ruas, nas vozes, nos livros, nas lembranças de um Brasil que precisa reconhecer suas cicatrizes. Ao narrar sua trajetória, sentimos o peso de cada lágrima que não pôde ser chorada, de cada filho que não pôde ser abraçado, de cada mulher que foi obrigada a se submeter à ordem dos senhores. Sentimos também a grandeza de sua resistência silenciosa, sobreviver, viver apesar da dor, viver apesar da exploração, viver apesar do roubo de sua humanidade. Pata Seca não teve liberdade em vida, mas sua história
é libertadora. Ela abre os olhos de quem não conhece o passado. Ela dá voz a quem foi silenciado. Ela grita contra o esquecimento. Ele foi um homem transformado em número, mas hoje é lembrado como símbolo. Ele foi reduzido a um reprodutor, mas hoje é lembrado como pai ancestral de gerações que carregam em si a força da resistência. Ao contar a vida de Pata Seca, não falamos apenas de escravidão. Falamos de um povo que resistiu, que sobreviveu, que nunca deixou de lutar. E falamos de um Brasil que ainda precisa reconhecer essa herança, que ainda precisa olhar para seu passado com coragem e verdade, que sua memória continue a nos guiar, que sua dor nunca seja esquecida e que sua força nos ensine. Mesmo quando tentam reduzir um ser humano ao nada, a dignidade pode sobreviver através da memória. Pata Seca vive. Vive em cada história contada, em cada descendente que anda pelas ruas, em cada lembrança que se recusa a se apagar. Vive como um gigante, não pelo tamanho de seus pés, mas pela profundidade de sua história. Vive como testemunho da resistência negra no Brasil. Vive como símbolo de que, apesar da dor, a vida sempre encontra um caminho. O legado silenciado de Pata Seca. A história de Pata Seca não pode ser encerrada em poucas linhas, porque ela é, na verdade, um rio que atravessa o tempo. Cada geração que descende dele carrega fragmentos de um passado doloroso, mas também a centelha da resistência que sobreviveu, mesmo diante da maior das brutalidades. Continuar falando sobre Pata Seca é mergulhar mais fundo, não apenas na vida de um homem, mas na realidade de milhões de pessoas que, como ele, tiveram sua humanidade sequestrada pela escravidão. Quando pensamos na figura de Pata Seca, imaginamos um homem de presença imponente. Sua altura, seu corpo forte, seus pés grandes chamavam atenção, mas o que o tornava valioso para os senhores era sua capacidade de gerar descendentes. Ele foi reduzido a um papel que ninguém deveria carregar: ser tratado como um animal reprodutor. Não havia escolha, não havia afeto, não havia liberdade. Era a ordem do Senhor que determinava a sua vida íntima, que decidia com quem ele deveria se deitar, que definia até os próprios filhos como mercadorias. Esse tipo de violência não era apenas física, mas profundamente emocional. Ser obrigado a gerar filhos que não podia criar, abraçar, educar, era uma tortura silenciosa. Imagine um pai que vê nascer centenas de filhos e ainda assim não pode ser pai de nenhum. A cada nascimento havia a sombra da separação. Muitos desses filhos eram vendidos ainda crianças, enviados para longe, levados a engenhos distantes ou até mesmo exportados para outras regiões. O vínculo mais sagrado, o laço entre pai e filho, era quebrado sem piedade. O que significa ser pai quando a escravidão rouba de você esse direito? Para Pata Seca, a paternidade era um fardo imposto, uma lembrança constante de sua falta de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, sua descendência se transformou em resistência. Cada filho que sobreviveu, cada neto que nasceu, cada geração que veio depois, foi como uma vitória contra o apagamento. Os senhores queriam usar Pata Seca para perpetuar a escravidão, mas, sem perceber, ajudaram a perpetuar também a memória de um homem que se tornou símbolo de força. A comunidade negra da região de Campinas, em São Paulo, onde Pata Seca viveu, preservou por muito tempo a memória desse gigante. Seu nome atravessou o silêncio imposto pela história oficial e chegou até nós. Isso significa que, apesar de toda a tentativa de apagamento, a memória resiste. Pata Seca deixou marcas não apenas no sangue, mas na cultura, nas histórias orais, na identidade de um povo que se recusa a esquecer. Ao longo do tempo, muitos de seus descendentes tentaram reconstruir fragmentos dessa história. Há relatos de famílias inteiras que se reconhecem como parte dessa linhagem. Para elas,
Ser descendente de Pata Seca é carregar um peso, mas também um orgulho. Peso porque lembra a violência que ele sofreu. Orgulho porque significa carregar consigo a força de alguém que sobreviveu ao que parecia impossível. Mas é importante entender que a história de Pata Seca não é isolada. Muitos homens e mulheres foram usados de forma semelhante durante a escravidão. A reprodução forçada foi uma prática cruel, uma estratégia econômica para aumentar o número de cativos sem depender da compra de novos escravos no tráfico. Era mais barato produzir escravos internamente, usando os corpos dos escravizados como se fossem máquinas. Essa prática transformava a vida íntima em um campo de dor. Tirava das mulheres o direito de decidir sobre seu corpo e dos homens o direito de escolher quando e como ser pai. O caso de Pata Seca ficou marcado porque sua figura era imponente, porque sua história atravessou gerações, mas ele representa muitos outros que não tiveram seus nomes preservados. Ele é o rosto visível de uma violência invisível, escondida por muito tempo na história do Brasil. Hoje, quando olhamos para o legado de Pata Seca, precisamos compreender que ele não foi apenas vítima, mas também símbolo de resistência. Apesar de todo o sofrimento, sua descendência sobreviveu, cresceu e floresceu. Em cada filho, neto, bisneto, há uma chama que não pôde ser apagada. A memória de Pata Seca também nos obriga a refletir sobre o presente. Quantas vezes a sociedade ainda tenta apagar as histórias negras? Quantas vezes a contribuição dos descendentes de escravizados é invisibilizada? Lembrar de Pata Seca é lutar contra esse apagamento. É dizer: nós sabemos de onde viemos, sabemos o que passamos e não deixaremos que a história seja esquecida. Ele, que foi visto apenas como um corpo a serviço da escravidão, hoje é lembrado como um ancestral. Ele, que foi tratado como número, hoje é nome. Ele, que foi usado como instrumento, hoje é símbolo de humanidade. Essa transformação é poderosa. Na cultura afro-brasileira, os ancestrais têm um lugar sagrado. Eles não são apenas figuras do passado, mas presenças vivas que nos guiam, que nos protegem, que nos dão força. Nesse sentido, Pata Seca não é apenas um personagem histórico, mas um ancestral coletivo. Alguém que representa a luta de um povo inteiro. Sua memória é força espiritual, é lembrança de que não estamos sozinhos, de que caminhamos com a força de quem veio antes de nós. Há também algo de poético em pensar que o homem que foi forçado a gerar filhos contra a própria vontade acabou deixando um legado que o transformou em símbolo imortal. Os senhores queriam apenas braços para o trabalho, mas o que restou foi uma linhagem que mantém viva a história de um homem gigante, não apenas em tamanho, mas em significado. O silêncio que cercava sua história por muito tempo agora é quebrado. Cada vez que alguém fala de Pata Seca, cada vez que um pesquisador escreve sobre ele, cada vez que um descendente conta sua memória, o muro do esquecimento cai mais um pouco. A dor é lembrada, mas a dignidade restaurada. A narrativa de Pata Seca não é apenas sobre escravidão, mas sobre sobrevivência. Não é apenas sobre dor, mas sobre memória. Não é apenas sobre imposição, mas sobre resistência. E talvez essa seja a maior lição. Mesmo quando o sistema tenta apagar um homem, ele pode sobreviver na memória coletiva, transformar-se em símbolo e continuar vivo através do tempo. Que ao lembrar de Pata Seca, possamos lembrar de todos os que tiveram suas histórias roubadas. Que possamos reconhecer nele a força de um povo que, apesar de tudo, nunca desistiu. Que sua memória continue ecoando como um tambor que não se cala, como uma voz que não se apaga, como uma raiz que se espalha e se fortalece. Pata Seca não foi apenas um escravo. Ele foi, e continua sendo,
um símbolo, um homem que carrega consigo a dor de muitos, mas também a força de um povo inteiro, um gigante que atravessou o tempo, não pelos pés grandes que lhe deram apelido, mas pela grandeza da memória que deixou.